daquela análise que eu quero desenvolver, e não só ficar batendo na tecla de robustez do modelo, de p-valor, de acurácia, e sendo que às vezes tem N inconvenientes daquela técnica que talvez nem faça sentido para aquele negócio. Com certeza. Tá bom? Aí voltando aqui na nossa trilha, eu também dei aula por um período na UFPR, fui mais ou menos acho que 2 anos como professora substituta de estatística, e na mesma época que eu dava aula, eu já tinha começado a trabalhar no HSBC. Comecei como analista júnior, desculpa, como estagiário, mas eu não coloquei aqui estagiário porque estagiário não é nada, né? Estagiário só ia contaminar aqui meu slide. Só serve para botar culpa, né? Só serve para botar culpa. Mas olha só, um case de sucesso foi o meu estágio no HSBC. Uma breve historinha, eu comecei a fazer estágio no HSBC na seguradora. Então, eu era estagiária de seguros de automóveis e eu era responsável pela parte mais chata que tinha lá, que era pegar e entender o motivo das reclamações dos clientes que reclamavam de sinistro de carro. Então eu tinha que ler e fazer e reportar daquele jeito que sempre foi feito para o pessoal. E aí quando eu perguntava por quê, porque sempre foi feito assim. Aí eu peguei e falei assim, vou tentar fazer alguma coisa diferente. E aí eu comecei meio que ler os motivos de sinistro e os motivos das reclamações e fui fazendo uma análise descritiva, porque eu também estava no 2º ano de estatística, ainda não tinha tido inferência e nem tinha a mínima noção de modelos, né? Mas eu lembro que eu fiz uma análise descritiva e fiz um gráfico, um Pareto, que nada mais é que um gráfico de barras que mostra em ordem decrescente aonde que estava o maior índice das reclamações. E naquela época, por coincidência, a sala que eu ficava era da sala do diretor da seguradora. E aí eles tinham o hábito na época de colar várias coisas assim nas paredes, o funcionário do mês, o funcionário do mês, os reportes, as reclamações, os elogios, tudo ia naquele painel lá na parede. E aí eu coloquei, o meu gerente falou, vamos colocar lá, né, esse resultado das reclamações, aonde que está a concentração, onde que ocorre a concentração e os gráficos. Na hora que o diretor passou, por coincidência, eu nunca nem tinha conversado com ele, né, porque eu era uma simples estagiária, mas ele era diretor de qualidade. E ele bateu o olho assim, tipo, quem fez isso? E aí ele perguntou, né, para o meu gerente, quem fez isso? Vocês estão trabalhando agora com qualidade, indicadores de qualidade? Aí o meu gerente ficou assim, estufou o peito, porque nem ele também era muito próximo do diretor, né? Aí ele estufou o peito, não, nós estamos fazendo, só que nem estava fazendo nada, só estava fazendo uma análise descritiva, não era nenhum indicador de qualidade, assim, de Six Sigma, nada disso. E aí o diretor falou assim, nossa, que bom que vocês têm visão, fico bem feliz de ver que as áreas estão desenvolvendo, que vocês estão trazendo estatísticos para a área e tal. E eu fui contratada depois dessa história, acho que demorou 2 meses para eu ser contratada. Eu não Legal fui demais. antes porque eu não tinha nem carteira de trabalho, então teve uma burocracia para fazer a carteira e acabou atrasando. Mas eu fui contratada com 2 meses, eu acho. É o poder da estatística descritiva, né? Eu dou muito valor, eu acho que Eu também, eu acho importante demais. Tanto que a gente está até hoje lá na parte da descritiva, porque eu pretendo abordar bastante assim a parte descritiva, porque eu acho que resolve a maior parte dos problemas. resolve. Assim, uma crítica pessoal que eu tenho aos cientistas de dados, que não são, a maioria deles eu vejo assim, eu não me considero uma cientista porque eu não me considero programadora, mas eu vejo assim, muito descuido nessa análise descritiva. As pessoas estão, a maioria delas são programadores e elas são muito viciadas em rodar modelo, rodar machine learning sem ter um entendimento do negócio, sem fazer questão de ter esse envolvimento com o negócio e muito menos entender bem a parte descritiva. A maioria Entender o que coloca está uma por trás macro do para rodar código, né? e vai.
É fundamental, né? Você entender o que está por trás do código, porque se você rodar e aí deu problema, onde que eu vou resolver, né? Como é que o que que eu tenho que ajustar aqui? Será que eu tenho que transformar variável? Se você não tem noção de estatística, você não consegue fazer as Não. coisas funcionarem, né? Você não consegue É. identificar, né, qual é o problema. E aí, de novo, por que é importante ter essa conversa com o negócio? Porque você consegue saber o que é prioridade para você, porque também existe uma pressão de tempo, que existe em qualquer companhia. Então, assim, a gente nunca vai conseguir fazer um modelo legal seguindo também se a gente ficar muito tempo na análise descritiva. Porque exige tempo, exige essas conversas e muitas vezes as empresas não têm essa disponibilidade. Então, assim, você tem que dar teus pulos. Aí, qual que é o que eu faço geralmente nessa de dar meus pulos? É tentar ver, sei lá, eu tenho 1 milhão de variáveis para testar. Qual que o negócio já está acostumado a usar e qual que de cara eu já vejo uma significância grande com a variável resposta que eu estou medindo. Sabe, não ficar tentando olhar variável por variável, porque assim, não dá tempo. Entendi. Infelizmente, as Focar empresas, na opinião do especialista, né? as E empresas também, não dão esse tempo para a gente, é fato. entendi. E verificar possíveis correlações ali, né? Isso, por isso que é importante você ler os artigos, ver outras aplicações. Eu trabalho com modelos de risco. Quais são os modelos de risco que eu tenho acesso? Quais são os papers, quem trabalha nessa área? Quais são as variáveis mais importantes? Quais que eu sei que não vale a pena? Quais que não tem nexo causal? Então, assim, já antes de começar, já tem uma percepção do que vale a pena e do que não vale a pena. Não, lógico, é importante não se deixar também contaminar. Eu só vou, o business falou para mim que são 5 variáveis. Joga mais 5, porque eles também são um pouquinho viciados. Então, você não pode, tem que ponderar a opinião deles com a parte dos papers que você leu, caso você ainda não tenha experiência, e conversas com os colegas, e aí um pouco é a base de dados que vai te dizer. Porque, infelizmente, tempo para olhar variável por variável e tudo que existe hoje, principalmente agora na revolução dos dados, é muita informação que a gente tem. Então, tem que ter um pouco de foco, sabe? Senão Aí, a gente se perde em dados. aí vale a máxima, não vale a pena reinventar a roda, né? Se já Sim, tem ali aquele padrão, né? Se já isso. fizeram Vai um fazendo e vai trabalho naquela melhorando. linha, Aí, para é que você vai isso. inventar, né? E hoje também um conceito que está bem na moda e o povo está falando muito é de agile. Então, assim, vamos construir o que dá agora e vamos melhorando ele enquanto ele está rodando a primeira versão do modelo, já estou desenvolvendo a segunda com variáveis de rede social. O business começou a usar, já vou para a terceira fase, vou pegar mais variáveis do Insta, vou colocando mais uma análise, vou complementando aqui e dali. Então, assim, vai entregando em etapas, mas não deixa para fazer tudo de uma vez, que, assim, um ditado que no Bradesco o povo sempre falava: o ótimo é inimigo do bom. Então, assim, para você ter um modelo ótimo, você vai perder o prazo da entrega. E aí você pode ser prejudicado na tua análise, na tua avaliação, né? Então, assim, entre ter uma avaliação boa e ter o salário para pagar os boletos no final do mês, e um modelo mais acurado. Então, só que é sempre um negociado, né? Faz dessa maneira, mas alinha com o teu gestor, alinha com o negócio, o que para eles é importante já na primeira fase, e faz o teu melhor na primeira fase. E depois vai deixando essas melhorias que você já sabe, que são importantes para as outras etapas. Entendi. Ou seja, vai fazendo pequenas entregas, né? Não deixa para Pequenas fazer entregas. aquela entrega supimpa, Sim, né? Vai fazendo as pequenas entregas, depois, se precisar, isso. você volta e vai refinando, né? Vai Exatamente. lapidando ali. E outra coisa também, nesse ponto, na hora que você está desenvolvendo o que eles chamam de projeto, a visão geral do projeto, o roadmap, sempre importante colocar tudo que você acha que é importante, que realmente você não vai conseguir entregar na primeira fase, mas você pretende entregar nas próximas.
Isso daqui é uma dica, porque muitas vezes a gente se preocupa em entregar também a primeira fase e a gente sabe o que vai vir na segunda fase, só que só está na nossa cabeça. Aí um espertinho, um gerente vai lá, outra área, porque existe também muita competitividade nas empresas. Então, muitas vezes o modelo que eu estou fazendo aqui também tem um colega lá de outro departamento fazendo. É normal. Eu já trabalhei muitos anos ali em banco, eu não sei se, e agora estou na Unilever, eu vejo muito projeto duplicado. Por mais que exista, às vezes, dentro, existe uma área especialista em modelos. Sempre vai ter uma áreazinha querendo, lá dentro do negócio, que trabalha com o gerente da agência, que trabalha em marketing. Ele vai estar querendo aprender mais e, do nada, ele pode ganhar uma exposição grande. Então, é importante você já sinalizar as melhorias que você está entendendo, pelo menos para o teu gerente, para não ficar aquela coisa, eu não tinha visto. E o espertinho lá viu minha apresentação e falou que eu poderia ter feito isso, isso, isso. Entendeu? Então, assim, para não gerar esse mal-estar, pelo menos dá uma ideia do que é possível fazer. Tá bom? Legal. Show de bola. Porque, assim, existe também a competitividade e é muito desagradável quando você tem tudo na tua cabeça e alguém fala, você poderia ter feito isso, isso e aquilo. Aí parece que você não pensou antes, né? Tipo, Verdade. então, vale a Com certeza. pena verbalizar e também documentar as suas ideias, tá? Muito boa dica. E aí, continuando, então, trabalhei em CRM. Aqui nessa parte aqui de CRM, eu acho que foi um dos maiores desafios. Tudo a ver, né, com a sua formação. Estatística mais marketing é igual a CRM. Só que aí rolou acho que o primeiro assim, desafio de carreira que foi entre continuar como bancária ou manter a profissão e ir para a docência. Porque, assim, naquela época eu sonhava muito em só dar aula. Só queria ser professora, participava muito de encontro dos estatísticos, de SINAP, apresentava muito trabalho, tinha bolsa também. Legal, eu fui também. Tinha o PET, bolsa PET na universidade, então, assim, eu queria seguir uma carreira acadêmica. E aí o banco meio que começou a me oferecer mais oportunidades, um salário melhor, e começou a rolar aquele desafio, o que eu faço agora, né? Eu não lembro bem, assim, mas com certeza foi a parte financeira foi a que mais impactou, assim, naquele momento das minhas escolhas, e também porque era uma área que eu via muita coisa de marketing que eu gostava. Então, assim, eu falei assim, não, eu vou ser feliz aqui, aqui não é aquela área chata lá, porque eu estava acostumada de seguros, vai dar certo. E aí o meu gerente me incentivava muito a começar a desenvolver modelos, e a gente começou, era uma área, tinha o nome de CRM Analytics, mas ainda não tinha nenhum trabalho analítico lá dentro, era tudo muito operacional, né? As campanhas de CRM eram feitas, os analistas usavam uma tabela dinâmica para selecionar cliente. Então, aqui eu comecei a ver valor que eu realmente poderia estar agregando e trazendo um modelo novo ali para melhorar as campanhas, que era o foco da nossa área. Legal. Tá? Essa Aqui área de também, modelagem é muito legal, eu gosto bastante. aqui na área de CRM também eu pude trabalhar um pouquinho com amostragem, então, assim, para fazer alguns estudos de perfil de cliente, trabalhávamos um pouco com canais, estudos de canais, para ver qual cliente acessava mais, ou o telebanco, na época que era um dos canais que competia bastante com o internet banking. Não tinha aplicativo, tá? Em 2001, mas então, assim, a gente comparava, a ideia naquela época, em 2001, já era tirar o cliente das agências e migrá-los para o internet banking e para o telebanco. Então, a gente fazia muitos estudos e usava muita parte de amostragem e teste de hipótese para saber se realmente o cliente tinha propensão e se ele tinha interesse, né, de canal. Muito bom. Depois, apesar de ter ficado... Você lembra quais técnicas de amostragem você usava por lá ou não? Aí eu usava Geralmente? amostragem simples.
Geralmente era simples mesmo. Não era bem simples, era ponderada, né? Dentro de clusteria, eu não lembro o nome exatamente, porque faz tempo que eu não trabalho com Estratificada, né? amostragem. Estratificada, você separava em clusters e depois extraía as amostras dali. Beleza. É estratificada. Nossa, Beleza. olha, os brancos também, gente. Olha, eu estava fazendo as contas aqui, a idade pesa, né? Tranquilo, beleza. Depois da área de CRM, eu senti, depois de 3, 4 anos, senti necessidade de migrar e fui para a área de crédito. Aqui teve o desafio daí que eu comecei a desenvolver modelos de risco, então mudou completamente a minha variável resposta, a minha dinâmica de trabalho. Então, assim, comecei realmente a trabalhar software, porque assim, em CRM eu trabalhava basicamente com um SPSS, que é um software estatístico, Certo. e programava em SQL. Na área de crédito Basileia, o mesmo banco, mas eram ferramentas completamente diferentes. Então, comecei a usar a SAS e comecei a fazer tudo no SAS, a parte de ETL, de programação e a parte de modelagem estatística, tá? Certo. Aqui o desafio começou a ser um pouquinho mais complexo, porque o modelo em si é legal, mas o acordo de Basileia, vocês têm noção do que é? É um modelo também, entra a parte regulatória, e essa parte dava muita dor de cabeça, porque é um tema muito importante para o banco, para ver a questão de risco, mas é um tema bem pesado assim, de ser estudado. Exige, sim, que você se debruce no acordo, entenda as leis, entenda as regras para desenvolver o modelo. E Caramba. essa área, por ser extremamente importante para o banco, no HSBC, então ela era auditada. Então nós éramos auditados pela Auditoria Brasil, pela Auditoria do Banco Central, pela Auditoria do Banco Central Internacional, porque o HSBC tinha matriz em Londres, e pelos validadores ou time de desenvolvimento Caramba. internacional. Então eram 4 áreas. Pesado. Fora a nossa área, que também é uma área próxima que fazia o monitoramento do modelo. Então, assim, 5 pessoas te avaliando era uma pressão bem complexa, eu diria assim, Me sabe? imagino. Principalmente porque não era só a parte do modelo que hoje eu digo que era 15%. Era muita questão de desenvolvimento, organização dos códigos, entendimento profundo do acordo e também aplicação nos negócios, toda a parte regulatória de Banco Central, fechar a conversa com todo mundo, porque quando o Banco Central ia fazer as visitas, ele queria conversar com todo mundo que ia usar esse modelo. E aí todo mundo tinha que estar muito com o discurso alinhado, entendendo por que Caramba. o modelo servia e se fazia sentido ou não, por que cada uma das variáveis tinha sido selecionadas. E aí vale a pena comentar também na parte de usar modelos mais avançados, né, tipo redes neurais e tudo mais, que a gente não consegue explicar muito bem, né, o que está acontecendo ali. Imagina explicar ali para o auditor, né? Então, Eu às não vezes você consigo. opta ali por logística, né, árvore de decisão, né? Então, eu já saí dessa área já tem alguns anos. Eu tenho interesse de saber como que eles estão fazendo. Se o time do Banco Central também provavelmente tem vários cientistas de dados mais jovens e mais modernos, como que eles estão fazendo para avaliar essas caixas pretas? Porque acho que eu Então, trabalhei lá em 2010, pelo que eu venho não existia isso. conversando, Não pelo que existia eu modelo venho de conversando com o pessoal, inclusive uma convidada especial que a gente vai ter aqui também, que é a Mariana Node, né? Ela tem mestrado em estatística também, ela trabalha na Sicredi, né, com modelos de risco e tal. O que ela fala é que eles optam muitas vezes pelo logístico, né, árvore de decisão, porque é mais fácil de explicar por, interpretabilidade. né, regras do negócio, esse acordo aí da Basileia e tudo mais, né? Entendi. Tem que estar tudo muito claro, porque senão o cara vai lá auditar e aí, tu vai falar o que para ele? Ah, não, porque isso aqui
É uma rede neural que não é para entender, e aí, pô, Não é para não vai, entender. não vai Entrou rolar. até CPF aqui, mas não é É, para entender. não vai rolar, entendeu? Eu não sei, porque também, assim como os bancos, eu acredito que os validadores, os auditores, eles também estão mais especializados, né? Eu Mas acredito que mais para fraude, né? Talvez seja mais usado para fraude, que fraude não tem tanto rigor assim, vamos dizer assim, né? Porque é fraude, né? Um sim, caso mais raro e tudo mais, né? sim. Acho que é por aí. Eu sei que essa área, assim, eu consegui ficar ainda lá, acho que 2, 3 anos, porque e fiz algumas bíblias, eu falava que era uma bíblia, porque assim, o modelo não estava bom se não tivesse menos que 1000 páginas de, de desenvolvimento. Então, assim, você Caramba. tinha que simplesmente colocar o teu código lá, escrever o código e colar no teu documento. E a área lá de validador, eles iam pegar, dar um Ctrl+C, Ctrl+V, ai, se aquele código rodasse e não saísse exatamente os mesmos coeficientes que estavam lá na apresentação. Então, assim, eu não sei como que está hoje, mas assim, naquela época era bem rigorosa. E também era uma área internacional, né? Então também era muita validação e tal. Não Ah, quero mas assustar ninguém, tá? Mas deu para aprender bastante, né? Com certeza. deu. Deu porque assim, você te coloca numa situação que realmente você tem que criar um processo de organização na tua rotina. Então não adianta só eu sair rodando código e fazendo e colando no Excel. Você tem que ir documentando, que é uma coisa que até hoje, sim, as pessoas da minha área ou de alguma maneira, mesmo eu não sendo programadora, eles batem o olho e falam, nossa, você documenta o código. Que não é documentar muita coisa, mas é escrever, assim, uma linhazinha Minimamente para que uma pessoa, minimamente do outra que você está pessoa entenda, fazendo. né? Se pegar. E é uma coisa assim que eu sempre passo e peço para minha equipe também fazer. Então, assim, é documentar de forma simplificada o código. Mesmo para você, a memória Eu da acho gente, fundamental isso. a memória não Exatamente, até para nós mesmos. Imagina, faz um código e pega daqui a 4 meses o código e aí tu esquece. fica louco, porque caraca, da onde vem isso aqui, pô, né? Se você não documentar, você perde tudo. Sim, então vale a pena a gente documenta o código minimamente, mas facilita a vida dos teus colegas e a tua também. Futuramente você mesmo vai falar, pô, bacana que eu guardei. Legal. E por último, eu trabalhei no HSBC na área de modelagem e precificação. Também modelagem, e aí também mudei a variável resposta. Agora a minha variável era preço. Legal. E essa área foi uma das que eu mais curti, e curto ainda, que é a parte de você unir todas as outras, porque assim, na precificação é, é como você conversa realmente com o cliente, é com o que chega para ele, né, um cliente bancário, é a taxa. Então, assim, como que você define essa taxa? Então, como que ela impacta no relacionamento lá do cliente, no CRM, se ela compra mais, se ela compra menos, se ela volta, e como que essa taxa traz rentabilidade para o banco, porque assim, o banco também precisa recuperar aquele dinheiro de alguns clientes que vão estar entrando em inadimplência, que é o módulo, a área anterior que eu tinha trabalhado. Então, Certo. assim, essa área une bem os dois conceitos, né, de relacionamento com o cliente e o risco que o cliente pode trazer. Certo. E então eu gosto muito. Logo que teve a venda do HSBC para o Bradesco, nós continuamos e foi assim, era a menina dos olhos, uma das áreas mais desejadas pelo Bradesco, assim, na época da migração, porque assim, era uma coisa muito diferenciada que o HSBC tinha e que ainda não, e até hoje não é muito bem clara nos outros bancos, sabe? Tenho colegas da mesma área que a gente trabalhava no HSBC que migraram para o Itaú e migraram para outros bancos e que estava no processo inicial também, sabe? Não estava muito desenvolvido, tão desenvolvidos como já era no HSBC essa área. Porque como era global, então a gente fazia muitos trabalhos já com de algumas iniciativas, alguns benchmarks já que era testado fora e com algumas técnicas também que já vinha semi-pronta e a gente deixava com a cara
local, né? Então, assim, quando você está em projetos globais, é importante não virar as costas, porque não ter essa mentalidade que a global é ruim, mas ao mesmo tempo ter a ideia como que eu faço essa ferramenta ser boa para o país que eu estou. Legal. Então, assim, teve um casamento muito bacana entre as áreas. E E a você gente pode usar outros tipos de modelos também, né? pode. E Até aqui também, lineares, às vezes, né? Que e é mais aqui também simples. não é só modelo, sabe? Porque é um modelo, a gente fala modelo, mas uma fase é um modelo, que seria a clusterização de clientes, né? Pasteurização, sim. Conforme o Não risco. supervisionado hoje em dia que chamam. E no segundo momento era muita parte financeira também, sabe? Então aqui entrou mais um fator que entrava toda a parte de indicadores econômicos, porque está mexendo em preço, e indicadores financeiros do próprio banco, então cálculo de ROI, cálculo de balanço, então assim, toda essa noção é importante nessa área, então foi assim uma das mais completas, assim, eu diria, do banco, foi ter trabalhado nessa área, porque você tem uma noção muito boa de crédito, de finanças e de produtos. Você Então, pegava praticamente a estatística e o sim. estado da arte, né? Desde a parte mais legal, assim, né? Da estatística. Muito Só que legal. estatística mesmo era só dessa fase de clusterizar os clientes, porque depois tudo era rentabilidade. Só que assim, a estatística, por mais que às vezes você não esteja usando a técnica estatística, todo o racional analítico que você tem, ele te impulsiona para fazer outras análises, sabe? Então, assim, eu não vejo tudo estatística, mas eu vejo que sem ela, você não conseguiria criar todo o racional para chegar em outras conclusões financeiras ou de outras naturezas. Certamente. Tá? Pô, show de bola, muito legal. Aí eu coloquei aqui também na jornada, sempre é importante você estar correndo atrás, se especializando. Então, eu fiz o curso de inglês, porque assim, na época que a gente estava trabalhando aqui na área de precificação, que tinha que usar esse modelo, uma parte do modelo já era global, então eu sentia bastante dificuldade nas reuniões e era tudo feito a transferência de conhecimento e da análise do modelo era tudo feita por call. Então, Entendi. assim, ninguém viajava para te mostrar. Então, entra lá no Excel, clica aqui, clica lá. Então, você Ah, fazia assim, tudo por telefone. Aí eu saí, consegui ficar 2 meses fora. Então, o inglês, gente, é uma coisa importante e acho que hoje está muito mais porque tem muita programação, muito software novo, tem muito material bacana que está em inglês. Então, assim, se preocupem um pouquinho com isso. Tem vários cursos, eu mesmo fiz, o English Tal e outros, muitos blogs também para estudar inglês. E que vale a pena você gastar meia horinha que seja, ou 15 minutos, não interessa o tempo, mas é importante você ter um contato diário com outras línguas, seja inglês ou espanhol, tanto faz. Mais inglês, mas espanhol também, sei de algumas empresas que usam, tá? certo. E por último, né, depois eu continuei, então vim para o Bradesco com a mesma posição. O diferencial aqui era aplicar toda a expertise que a gente tinha de HSBC nas bases do Bradesco, né? Fazer o mesmo modelo e então assim, o desafio era a cultura nova da empresa, as novas bases, mas assim, a técnica em si não mudou muito, porque também chegou um momento que é um pouco padronizado, né? Você não tem muitas, principalmente quando você está num banco, em empresas grandes, mesmo a Unilever também que sofre disso, tem muitas opções, mas a empresa, quando ela é muito grande, é difícil de você emplacar um novo modelo, sabe? Tem muita resistência, porque assim, você não vai só aplicar, digamos, numa agência, você vai aplicar na rede inteira, no Brasil inteiro. Então, tudo demora muito tempo para fazer
essa aplicação. E também não tem software para isso. Então, por mais, não adianta você querer inventar um modelo maravilhoso com 50 variáveis, sendo que na hora que você for implantar a ferramenta lá, o sistema, só tem 3 variáveis. Que foi minha maior frustração no Bradesco era essa. A gente podia fazer um modelo maravilhoso lá de precificação, mas o sistema que a agência usava, ela limitava a 3 variáveis. Caramba. Nem isso, eu acho que eram 2, e ainda para alguns produtos era uma lista manual, então um colega tinha que pegar o meu modelo escorado e colocar lá dentro e subir essas listas. Então, assim, não era nada automatizado, nada, nada, nada. E gera até hoje uma frustração para as pessoas que estão lá, para a minha equipe que estava lá, porque as pessoas entravam. Tem vários doutores lá, o Bradesco tem um programa de doutores, e assim, eles estão lá penando. Falei, gente, eu não sei por que vocês estão penando. Eu acho que tinha que investir em ferramenta, porque como vocês vão aplicar esses modelos lindos que vocês estão fazendo de machine learning? Verdade, né? Às Então, vezes foi... a gente desenvolve, mas chega lá na hora a gente esbarra, né, com a própria infraestrutura, às vezes, né? Não tinha. E não tem ainda. Existem alguns projetos. Isso foi uma das maiores opções, assim, para eu... Uma das coisas que mais pesaram na minha decisão de deixar a rede bancária, deixar os bancos e mudar completamente de setor e para a Unilever, porque assim, eu estava muito já desacreditada que isso aconteceria no curto prazo. Então, é um gigante, é uma empresa assim, para começo de carreira, eu acho que é muito importante e indico, sempre apoiei, e quando eu saí, incentivei muito que a minha equipe continuasse batalhando e fazendo outras coisas lá, mas do ponto de vista de implantação de novos modelos, ainda vai demorar, acho que uns 2 anos para chegar no nível de ter ferramenta sofisticada para ler qualquer tipo de modelo com 1001 variáveis. É chato, né? Pelo menos nessa área que eu estava. Existe o Next, que já está com uma outra pegada, existe a Bia, existe, mas assim, de novo, é um banco muito grande. Então, assim, você tem muitas áreas, provavelmente muitas áreas fazendo um pouquinho de cada coisa, mas é tudo muito lento. Então, assim, se você... Engraçado que quando eu trabalhei na UI, né, eu fui alocado num projeto, né, na Bradesco Seguros, e lá tinha toda uma estrutura, tinha Hadoop, Spark e tal, e lá funcionava legal. Lá, mas o sistema para desenvolver, ok, mas porque assim, o nosso modelo, o gerente da agência precisa olhar e precificar o cliente de acordo com aquela taxa que está vindo no sistema. Só que o sistema que lia a taxa, ele só lia 3 variáveis, ele só lia o custo do dinheiro, que nem é uma coisa que está na modelagem, porque o custo do dinheiro é regulatório. Sim, Entendeu? sim. Então era mais na parte do sistema aplicado àquela área. Agência. Tá. É o sistema da agência que captura aquela taxa, né? Entendi. E o sistema que captura aquela taxa, ele não consegue ir lá capturar o risco do cliente, que é uma outra variável importante para a precificação, que vem da área de crédito, né? Então, assim, temas não são conectados, e gerava assim para a gente conseguir algumas coisas, então era feito por listas, então a gente escorava uma lista do ponto de vista de preço, conversava com o CRM para eles passarem a lista de propensos, conversava com o time de crédito para passar a lista de quem tinha risco ruim, o risco bom, e assim que a gente montava, então puxando um pouquinho de cada canto, isso fazia aí foi uma lista. Eu lembro quando eu cheguei, o projeto já tinha começado, né, e tal. Só que aí a gente tinha que mapear as bases, né? Pô, cara, mapear as bases, cada setor tinha uma base. Pô, é tipo, a base é do João, sabe? Se o João vai embora, acabou a base. Então você tinha que ir em cada área juntando as bases, né, para poder formar a tua base lá para fazer lá as análises.
Era meio trash, assim, demorava muito para conseguir as coisas. Era bem... E para o nosso, além de ter esse pedaços de base, sempre ficava naquela como o modelo vai ser aplicado, porque assim, nenhum modelo é sustentável eternamente. Então, assim, ele precisa ser monitorado, Verdade, com ele certeza. precisa, que é uma última etapa que eu sou muito falante, né? Não conseguia falar, agora eu tô falando demais. Então, assim, o modelo precisa ser monitorado. Só que como a gente implantava ele via lista, de forma extremamente manual, era extremamente complexo monitorar, porque você não sabia mais, tinha muito ruído, você não sabia se o cliente, às vezes, aceitou aquela taxa porque o modelo estava bom, ou era porque o gerente foi lá e conversou com o cliente e fez manual, porque também tem isso, né? O sistema lá de taxas, ele não era travado. Tem que ter, era uma filosofia também do Bradesco, que o gerente tem autonomia dentro da agência para decidir o preço, porque ele está ali cara a cara com o cliente, ele é o dono da lojinha e ele tem que ter o poder de decisão. E também, então, assim, esbarrei de novo na questão de cultura. No HSBC isso existia, sim, mas tinha um limite. Dentro da minha área, existia uma área que era de precificação mesa, que fazia os casos que o modelo não capturava. Então, sempre vai ter aquele 5% que não aceita a taxa, ou porque é um cliente corporate que chegou e está dando uma operação de capital de giro, ou está dando uma garantia extremamente alta, e ele quer taxa zero praticamente. Então, assim, tem que ter uma análise julgamental e a gente deixava um percentual para a agência tomar conta, né? Mas, via de regra, tudo passava pelo modelo. No Bradesco, não. O gerente, ele decidia. E eles estavam tão acostumados, o cara olhar, tipo, cara, de acordo com a cara do cliente, eles davam uma taxa. Que eles simplesmente eles não olhavam no sistema. E quando olhavam, eles pegavam e usavam a taxa que eles tinham na cabeça. Legal demais. A gente não tinha como fazer essa análise. Então, assim, se era taxa ou se era julgamental. Então, ficava fazendo N assumptions, esqueci em português. Pressupostos. Pressupostos. Então, assim, a gente ficava fazendo pressupostos. Se ele usou tipo de 5% abaixo ou 5% acima, é porque ele usou a minha taxa. Mas podia ser que não, pode ser que simplesmente o gerente mais ou menos acertou. Então, assim, isso me desmotivou bastante e foi, assim, um dos motivos também. Então, essa cultura e a parte de sistemas e, assim, eu não via essa mudança no curto prazo. Eu consigo até enxergar no médio, mas no curto não conseguia ver. Entendi. E como é que você vê essa sua experiência com coordenar equipes de analytics? O que foi mais difícil, assim? Então, todo o período, assim, como eu acho que o mais difícil é segurar os ânimos da galera. Então, assim, todo mundo quer desenvolver modelo e quer sair rodando, agora mais machine learning do que nunca, mas quer fazer várias análises e o desafio é você quer fazer isso rápido. Então, assim, você controlar os ânimos, fazer a galera dar um passo para trás, entender o negócio melhor e fazer uma análise descritiva e também mantê-los motivados, sabendo que pode ser que a gente não consiga implantar lá na frente. Acho que o desafio maior era esse. Então, controlar as expectativas da equipe. Entendi. É tentar fazer com que eles entendam mais a parte do desenvolvimento da análise estatística como um todo, né? E do valor que aquilo vai Começando gerar. Então, assim, do às mais vezes simples até o mais avançado, né? isso, porque assim, o importante é o valor que você está gerando da tua análise. Então, pode ser uma análise descritiva, mas se ela traz um valor para o gerente e para o cliente, e principalmente traz dinheiro para a tua área, é o que paga as contas, entendeu? Com Então, assim, certeza. é o que o banco ou toda a área vai valorizar. Toda a área tem o seu orçamento e suas entregas. Então, a partir do momento que você faz isso, e consegue dar valor a isso. Então, assim, não preciso estar rodando machine learning para eu ser
ganhar uma promoção ou ter o respeito dos meus supervisores. Não, com certeza. Eu lembro que lá nesse projeto da Bradesco, né, tinha ver alguns casos de fraude, né? E aí a gente tinha o consumo mensal, né, dos medicamentos. E aí eu fiz o quê? Fiz um box plot, né, para acompanhar nos meses, né, como é que era o consumo mediano lá e aí quando apontava lá, saía da cerca, era que era uma possível fraude, vamos dizer assim, né? E aí Sim. o povo ficou doido lá, o pessoal era de TI, né? Não conhecia estatística, não sabia nem o que era box plot, aí eu peguei e ensinei o que era box plot lá. Aí fiz o gráfico no Tableau, ficou um gráfico bonitão e tal, e me botaram para apresentar lá pro gerente lá e tal, do projeto lá, que solicitou o projeto. Eu falei, pô, Então, de novo, ou o seja, ótimo. gerou valor, né? Foi um negócio bastante simples, né? Então, mas assim, para um cientista de dados, principalmente para essa galera mais jovem, assim, eu treinava muita equipe de júniors e fazia muita seleção deles. Então, assim, eles têm uma ansiedade, já também tem a questão da geração, de estar aplicando. Então, e não consegue ver muito valor nas entregas se não for uma coisa avançada. E, infelizmente, as pessoas, os nossos clientes, de forma geral, primeiro, a gente está falando de ferramentas extremamente sofisticadas e que as pessoas de negócio não entendem, assim, falando sério, eles mal entendem um gráfico de Verdade. barras. Fazem gráfico de pizza com 50 categorias, entendeu? Fazem umas coisas assim que não dá para entender nada. Então é melhor assim você apresentar uma coisa clara, um slide simples e que traga a informação e que realmente assim você veja o valor no que você está fazendo. Não precisa você sair desesperado, achar que só fazendo modelos avançados que você vai trazer valor para o negócio. Pô, show de bola. Isso aí é fundamental, com certeza. É uma ótima dica. Então, a gente está chegando 1 hora aqui de live. Vamos abrir para pergunta, então? Vamos. Vamos. Então, vai lá, Lincoln. Manda aí. Teu áudio não está muito alto, não, Lincoln. Ah, tá. Agora acho que melhorou. Desculpa, na verdade eu tava. Me tava perguntando aí que eu tava conversando aqui. Não, tranquilo. Gravar um áudio. Não, beleza. Eu tô aqui no. Desculpa aí. Não, tranquilo. Fala aí, pessoal. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa específica? Pode mandar pelo chat também. Que moderno isso, gente. Alô? Tá ouvindo, pessoal? O pessoal entendeu tudo. Não aguenta. O André, eu acho que se manifestou. Oi, tudo André? bom? Opa. Oi, tudo bom, Thiago? Primeiramente, Beleza? muito obrigado. Boa noite. Muito legal a fala que você deu. Obrigada. E minha dúvida é a seguinte, como a gente sabe que não tem unicórnio na área de ciência de dados, quantas pessoas trabalham na tua equipe? X programadores, X inteligência artificial, X estatísticos? Como é que funciona mais ou menos isso? A divisão, olha, basicamente, dentro do banco, são dois mercados completamente diferentes, tá? No banco, a gente costumava ter bem separado essas áreas. Então, existe um departamento já de dados, que é onde ficam todos os engenheiros de dados e arquitetura, então toda a parte, e a gente já capturava as bases dessa área. Então, já existe uma equipe sofisticada para isso. Existe também uma equipe aí dentro da modelagem, que era mais o meu time, daí você consegue já pegar, nós dividíamos basicamente em perfil técnico, qualquer área de exatas, e principalmente alguns que tivessem boa comunicação e principalmente que fizesse apresentações interessantes, que até é um dos temas que a gente de repente pode marcar um próximo bate-papo para falar. Porque assim, gente, visualização é tudo.
Então, assim, eu tentava ponderar muito isso dentro da minha equipe, tentar pegar o que cada um fazer melhor, porque às vezes ele era um estatístico, tinha técnica, mas não tem tanta facilidade para fazer um PowerPoint ou um Power BI. Então, assim, tentava pegar um colega que pode ser de qualquer outro curso, mas que tivesse a facilidade de transformar o que o colega dele fez em números de uma forma gráfica. Então, assim, eu acho que as duas pessoas na equipe acabavam interagindo bem e uma contribuindo para o desenvolvimento da outra. Então, pelo menos na área de modelagem, a gente tentava dividir assim, dado que a outra parte de programadores e engenheiros já estavam em outro departamento. Uhum. Beleza, valeu. Tá. Esclarecido essa parte. Eu tenho uma dúvida. Geralmente vocês trabalham aí com bases de diversas fontes, texto, imagem, como é que é? Não. Nas duas áreas, mesmo na Unilever, a gente ainda não está nesse nível avançado. A gente tem basicamente bases para. Hoje eu trabalho nos projetos de promoções, então a gente compra algumas bases de mercado, de bases diferentes que eu não tinha no banco. Então, por exemplo, toda a parte de variáveis de tempo, muita coisa de variáveis de supermercado, então de canibalização, de ponto de venda, tudo que é passado, tudo que é escaneado no boca do caixa e variáveis dessa natureza. Ainda não estamos trabalhando com nenhum dos projetos que eu peguei tinha variáveis de redes sociais ou imagem. Você conhece a Pingo? Não. A GRG Soluções? Não. O Pingo, ele é um aplicativo que quando você vai no supermercado, você faz as suas compras, né? E aí no final você passa a lista num QR Code do celular e aí ele pega todos os produtos vai para a base deles. E aí é um aplicativo que é colaborativo, ou seja, a gente que coloca os dados para eles, né? E aí o que eles podem usar esses dados para, por exemplo, a Coca-Cola contrata eles para perguntar onde que é melhor colocar a próxima loja deles, vamos dizer assim. E aí eles contratam eles têm a noção de quanto que é vendido naquela região e tudo mais, né? Até porque eles fazem web scraping também dos dados da Receita Federal. E aí eles sabem exatamente o que a gente compra. Então é bem bizarro. Esse Pingo é só Brasil ou É outros Brasil. países? É Ah, aqui do entendi. Rio. Ah, não. Mas é, Ele já tá no Brasil todo. Ele já tá no Brasil quase Então, tudo. essas conversas que são super interessantes, porque eu tô nesse novo meio só há 6 meses, né, que eu tô na Unilever. Então, eu tô aprendendo tudo sobre promoções e tô lendo muito. Nossa, nunca li tanto e mudou completamente, porque agora eu tenho que usar R e eu fiquei basicamente nos últimos 15 anos só trabalhando em SaaS, né? Ah, mas o R é bom pra caramba. Você tá gostando? Não, Não tá gostando do R? Pô. Mas você usava o quê? O SAS, né? só usava SaaS. Mas não é muito parecido não com R? Não. Eu tô Não. pegando alguns comandos agora que eu aprendi, que é o DFSQL, e aí tô tendo que trabalhar com a linguagem SQL dentro do R, que eu achei muito interessante, que já Tem. facilitou minha vida R 50%. e MySQL também. Dá pra fazer integração com o banco. Porque eu estava um pouco perdida, assim, de começar e muita coisinha nova. E volta e meia ainda surge, né? Sempre te pergunto alguma coisa diferente. E hoje na Unilever também eu tô em projetos globais, mas assim, não existe o desenvolvimento feito pela Unilever, é tudo terceirizado, esses modelos. Então, o meu papel é mais de gerenciar esses projetos, garantir que eles estão desenvolvendo um modelo coerente, um modelo acurado e no tempo que a empresa pede. De novo, então eu tenho que exigir lá do cientista de dados da Deloitte que eles entreguem o melhor modelo em um mês. Então, assim, como eu já desenvolvi, eu sei que é complicado. Então, assim, É, vamos com 3 variáveis, gente. É o que dá em é, um mês. verdade. Entendeu? Complicado mesmo. Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Pode mandar aí no chat.
Aristóteles, Fernando, Márcio. Como que você Ninguém? vê as pessoas? Não, hoje eu tô sem pergunta, achei bem interessante, mas não tenho grandes perguntas hoje não. Obrigado. Beleza. Bom, então a gente encerra aqui, já deu mais de 1 hora de live aqui. Obrigado, Elis. Foi bem legal, acho que Muito obrigado. acrescentou bastante aqui. Acho que a visão de quem já passou por várias áreas de modelagem e agora coordena, né, equipes e tudo mais é sempre diferenciada, né? E agregou bastante aqui a comunidade. Então vamos ver se a gente marca esse de DataVis, então, porque você Tá. falou aí. Vamos ver Essa então. parte é bem importante, como demonstrar e como fazer uma coisa que as pessoas entendam, porque assim, Legal demais. ah, Você geralmente quem faz DataVis aonde? Qual software? eu faço geralmente no próprio Power BI ou no PPT, no PowerPoint. Beleza. Legal. Então a gente vai marcar aí, se faz. Já tem bastante conexão, né? Faço algumas coisas no R, uns ggplot, já migra pro Power BI, então assim. Excelente. Legal demais. Isso aí interessa demais. Se puder fazer uma integração aí do Power BI com R, seria o cereja do bolo aí. Sim. Legal. Show de bola. Bom, qualquer dúvida tem o meu e-mail, então vocês Não, podem. com certeza. Eu vou botar lá os seus contatos. Sim, com certeza. O Lincoln falou aqui, ó, top essa live, parabéns. Legal demais. Eu que agradeço, pessoal, pela oportunidade. Sempre bom, né? Quando você está explicando, você acaba entendendo um pouquinho mais também, vai dando insights do que você pode melhorar. Então, a vida é assim, né? Sempre uma melhoria contínua. É isso aí, show de bola. Bom? Valeu, brigadão. Boa noite aí, pessoal. Beijo, tchau, Tchau, tchau. tchau. Valeu, brigadão.